Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBAC. Estamos continuando o módulo sobre parábolas de Jesus. Na semana passada nós tivemos uma aula com o presbítero Medeiros sobre o rico e o Lázaro. E hoje teremos a parábola da grande ceia. Peço que você acompanhe a leitura comigo, ou abra na sua Bíblia, se você assim o quiser. Assim diz a palavra de Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois ele disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, que privilégio, Pai, poder falar sobre a Tua palavra, podermos meditar sobre essa parábola, Senhor Deus. Que o Senhor nos prepare, Pai, espiritualmente, mentalmente, Pai, para que possamos aprender e possamos reter aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ao contexto. No Evangelho de Lucas, há uma figura muito peculiar, que é a figura da mesa. As pessoas, naquela época, comiam reclinadas umas nas outras, como aparece em vários textos bíblicos. E o termo reclinar se refere sempre a comer uma refeição em ar livre. Então, quando aparece a figura da mesa, se entende que a pessoa que tem a mesa, que possui a mesa, é uma pessoa rica, abastada, porque a mesa era algo muito incomum para algumas pessoas devido ao seu preço, devido ao seu custo. Então, na parábola do rico e do Lázaro, tem uma mesa, no cenáculo tem uma mesa. Então, foram momentos ali importantes, significativos, de pessoas ou que tinham autoridade ou que tinham uma boa condição financeira. E a parábola que estamos estudando fala de um grande banquete, em que os proprietários de terra são convidados. A parábola é também introduzida pela frase: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Essa frase também, comer pão no reino de Deus, é uma expressão idiomática do Oriente Médio que significa comer uma refeição. Assim, um dos hóspedes se reclina e introduz o assunto de comer no reino. Isso faz, naquele momento, um símbolo messiânico. A ideia da refeição sagrada com Deus está profundamente arraigada no Antigo Testamento. No Salmo 23, 5, é lido que o próprio Deus prepara um banquete para aqueles que confiam nele. Outro exemplo no Antigo Testamento, o texto de Isaías 25, de 6 a 9, diz assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa de vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre essas nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A parábola da grande ceia pode ser também chamada de a parábola das desculpas. Ela conta uma história de um senhor que organizou uma ceia muito bem feita, bem preparada, e convidou algumas pessoas.
Mas essas primeiras pessoas convidadas rejeitam o seu convite, dando desculpas para justificar a ausência na ceia. Assim o Senhor ficou zangado. Eu convidei essas pessoas com tanto carinho, preparei, me dediquei e elas rejeitaram. Então ele enviou seu servo buscar os pobres, aleijados, cegos, coxos, para levarem na sua casa. Os convidados. Primeiro ele convidou um comprador de um campo. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpes. Essa é a primeira desculpa. O cara comprou um campo, ele foi lá ver esse campo, analisar o campo. Ele poderia muito bem ir em outro momento, ele poderia ter feito outra coisa, ter pedido para alguém ir lá. E geralmente uma pessoa não compra um terreno antes de conhecer o terreno. Então ele ou conhecia ou fez isso ali como uma desculpa mesmo para não estar naquele momento que aquele senhor havia o convidado. O comprador de bois, ele comprou 5 juntas de bois e vai experimentá-las. Ele poderia também fazer isso em outro momento, poderia ter deixado esse consumo de lado por um momento, mas ele resolve rejeitar ao convite do Senhor. Terceiro, o recém-casado. Ele casou-se e por isso não pode ir. Ele poderia também ter levado a esposa junto com ele para aquele momento festivo, estar ainda desfrutando do seu casamento, mas ele rejeitou. E por último, aqueles que não haviam sido convidados primeiramente, que são os pobres, aleijados, cegos e coxos. Ele mandou o seu servo sair depressa pelos becos da cidade, pelas ruas, e obrigar os pobres a estarem ali. E a expressão obrigar aqui, ela é colocada porque os pobres, os aleijados, os coxos, eles só iriam na casa desse senhor se eles sentissem que eles realmente estavam sendo convidados, que não era uma coisa da boca para fora, uma coisa dita momentaneamente, mas não, que era um interesse mesmo daquele senhor em convidá-los. Então eles obrigam a esses pobres, esses aleijados e cegos e coxos a estarem ali na casa dele. Por quê? Porque o Senhor deseja que todos estejam na sua casa. Não deseja que a sua casa esteja vazia. O primeiro precisa, sem falta, sair para examinar as terras. O segundo vai testar uma junta de bois. A parábola fala em verificar e examinar uma propriedade adquirida, a fim de agradar e felicitar-se como proprietário do bem. A pessoa mal consegue esperar para ver e experimentar a nova aquisição. A forte expressão do primeiro, preciso absolutamente, fundamenta seu apego. Ele está apegado às coisas da terra, de modo que é obrigado a fazer o que não consegue postergar. Não pode deixar para depois, tem que ir agora. E o segundo demonstra um baixo grau de consistência, dizendo que, sem citar uma necessidade premente, que simplesmente vai lá experimentá-las. Não é uma coisa necessária para aquele momento. Ele não precisa estar lá, mas ele deseja experimentar. Ele deseja não estar com o Senhor, mas estar ali, desfrutando daquele momento. O terceiro difere do segundo ao dizer laconicamente, depositei uma mulher. Como nos 2 primeiros casos, está claro que o motivo impeditivo reside na necessidade de usufruir da posse adquirida, se agradar dos bens. Eles querem desfrutar dos seus bens, querem desfrutar daquilo que eles conseguem aqui na terra. Mas eles não desejam estar com o Senhor, que fez aquele convite tão especial para aquele momento. Todos os três, então, apresentam uma recusa ao motivo de não comparecimento, de forma que cada vez menos eles são corteses, eles são menos corteses a cada vez. O último nem pede desculpa, o primeiro pede desculpa, o último nem isso. O terceiro dispensa essa solicitação e declara francamente, não posso ir. Todos os convidados revelam que preferem a propriedade de terras ou gado, ou a vida familiar, ao convite. Os bens aprazem-lhe mais do que a participação no banquete. Infelizmente, há pessoas hoje ainda que preferem desfrutar de suas famílias, de bens,
de tantas outras coisas ao estar na casa do Senhor, ao meditar na sua palavra, ao conhecer mais de Deus. Pessoas preferem todas essas coisas em detrimento de Deus. É incorreto encaixar essa sentença no final, no meio da própria narrativa, em vista da forma plural, vós. Ela não pode fazer parte da incumbência do dono da casa. Porque vos declaro, ele transforma as palavras finais, nenhum há de provar do meu banquete, nenhum. Vocês que rejeitaram o meu banquete, vocês não podem mais usufruir dele. Não tem uma vaga reservada para vocês, para quando vocês quiserem. É no momento que eu convidei, não depois, não quando vocês quiserem. O Senhor Jesus faz isso muitas vezes no fim de uma parábola. A grande ideia para você guardar uma coisa dessa aula, guarde isso. A salvação é como um banquete que será para todos os povos e nações. É como um banquete que será para todos os povos e nações. Mas só alguns aceitarão, só alguns reconhecerão que são pecadores e que precisam de Jesus Cristo, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Reconhecem seu lugar de miséria, de pecado, reconhecem que precisam de um Salvador, que precisam de um Redentor, precisam de alguém para perdoar seus pecados, que são impagáveis. E no dia final, essa é a extensão da parábola. No dia final, depois dessas coisas, vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. No dia que Jesus voltar, grande multidão, povos de inúmeras línguas, nações, estarão perante o Cordeiro, dizendo que a ele pertence a salvação. A salvação que muitos têm negado. O convite que muitos têm rejeitado, que é o convite da salvação. A história do banquete, nessa parábola, é o convite que nós fazemos a pessoas, essas pessoas rejeitam. É o convite que o Senhor Jesus fez a Israel primeiramente, e Israel negou. Então ele expandiu o seu convite aos gentios, pregou o evangelho aos gentios, e os gentios se converteram. Muitos judeus, ainda hoje, não confessam Jesus Cristo como seu Salvador, como o Messias que iria vir. Então, temos nós a missão de espalhar o evangelho. O banquete do dono da casa é interpretado por Jesus como a ceia dele. Assim como o reino de Deus é reino dele, assim também a ceia do reino de Deus é banquete dele. A ceia do reino de Deus é banquete dele. É legal também a ideia do banquete, porque quando a gente imagina um banquete, a gente imagina uma mesa toda grande, cheia de comidas, ali com uma leitoa assada, bem gostosa, sucos, vinho, uma série de coisas ali. Um momento precioso, um momento gostoso, você enche a boca de tanta vontade de comer, é algo gostoso. E assim também é a salvação. A salvação que Jesus nos oferece, ela é boa, ela é agradável, ela nos enche o coração, ela nos faz desejar o céu, ela nos faz desejar estar face a face com Jesus Cristo, ela faz a gente querer viver a nossa vida em prol do Evangelho, em prol dessa missão que Ele nos deu, em prol de ganhar almas para Jesus Cristo, porque esse banquete é gostoso, esse banquete é maravilhoso, esse banquete é alegre. Estaremos ali num momento onde não mais teremos sofrimento, toda lágrima será enxugada, toda dor terá passado, porque as primeiras coisas terão passado e tudo se fez novo. Assim será quando Jesus voltar, então poderemos desfrutar do banquete, que será a eternidade. O convite para o banquete de Jesus oferece para todos, de forma graciosa, está sendo feito. Somente o banquete que Jesus oferece pode saciar as pessoas. Nenhum outro convite humano pode saciar o coração humano. Nada que você faça, nada que você procure, nada que você encontre em algum lugar, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhuma ONG que você for ajudar,
nenhum plano que você tiver, nenhuma família, não são seus filhos, não é a sua faculdade, não é o seu trabalho, não é nada que você possa fazer ou conquistar, não é um diploma que você pode ter numa parede. Isso não pode satisfazer o seu coração. Somente esse banquete que Jesus oferece para nós nos satisfará. Não há nada que poderá nos satisfazer. Como bem disse Agostinho de Hipona, fizeste, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Ou seja, enquanto a gente não descansar em Deus, a gente se encontra inquietos, ansiosos, com medo, cheio de angústia, sem motivação, sem sentido para a vida. Mas quando nós nos satisfazemos em Deus, então há alegria, então há motivo para viver, há sentido para a vida, há alegria em pregar o Evangelho, há alegria em estar assistindo uma aula da IBAC, há alegria em estar num culto, há alegria em participar de uma ceia com vinho e pão aqui na igreja, há alegria em estar em comunhão com os irmãos, alegria. Então, a conclusão. Ainda há lugar no banquete. Veja a missão que você e eu temos. Jesus nos dá a oportunidade de sair pelas ruas e bairros da nossa cidade e participar do que Ele está fazendo na história. Jesus disse, está tudo preparado, eu já preparei o banquete, tudo está consumado, eu fiz tudo o que era necessário na cruz do Calvário. Cabe apenas que pessoas o reconheçam como único e suficiente Salvador. E assim, essas pessoas terão suas vidas transformadas e o seu reino terá aumentado. E mais convidados estarão naquele dia onde poderemos falar ali o Senhor, que o Senhor é santo, santo, santo. Estaremos face a face. Deus muito abençoe a sua vida. Espero ter contribuído de alguma maneira para o seu conhecimento sobre essa parábola. E vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de falar do Teu Evangelho, de poder falar sobre a Tua Palavra, de poder falar sobre quem o Senhor é, o que o Senhor está fazendo na história, Pai. Senhor Deus, nós queremos ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Queremos contribuir para o avanço do Teu reino e queremos, Pai, que mais pessoas aceitem o Seu convite, mais pessoas estejam naquele último dia diante do Senhor, que participem desse banquete maravilhoso, gostoso. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor Deus, a vencer nossos medos, vencer nossas ansiedades, vencer nossas frustrações, vencer nossas inseguranças, Pai. E então, cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Pai, em nossos trabalhos, nos ajuda em nossas famílias, em qualquer lugar onde estejamos, Pai, a ser luz do mundo, sal da terra. A minha oração em nome de Jesus.